Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, o meu nome é César. Hoje, dia 31 de agosto de 2025, eu estendo a você as cordiais boas-vindas a este humilde canal. É um imenso prazer contar com sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, vamos fazer uma meditação, né, sobre aquilo que está escrito em Mateus 24:31. Hoje à tarde, eu estava folheando as escrituras, né, estava lendo, e nesse versículo de Mateus 24, teve algo ali que me chamou a atenção, né? Eu analisando de forma minuciosa, de forma detalhada, eu pude ver a profundidade que esse versículo tem. O referido versículo ao qual eu estou me referindo é Mateus 24:31, que diz o seguinte: e ele reunirá os seus escolhidos com o forte clangor de trombetas, de uma a outra extremidade dos céus. Então esse versículo, se você fizer uma leitura superficial do que está escrito ali, por exemplo, na perspectiva da tradição religiosa, o futurismo, né, que é aquilo que é adotado pela esmagadora maioria da cristandade, eles imaginam que esse evento ele irá ocorrer. Então é algo que ainda vai se suceder, talvez na nossa era ou num futuro por vir. Então esse é o pensamento da tradição. Então o preterismo, como a escatologia preterista, ela prega, né, ela afirma que a vinda do Filho do Homem foi o que ocorreu em 70 na queda de Jerusalém, ela ocorreu por ocasião da queda de Jerusalém. Então, como que nós podemos enquadrar esse versículo dentro desse acontecimento? Porque na queda de Jerusalém, ninguém ouviu clangor de trombetas e ninguém viu a presença de anjos. Pelo menos isso não está registrado em nenhum relato histórico. Então, ou seja, se esse versículo aborda algo sobrenatural, isso não aconteceu em 70. Então, como que o preterismo tenta justificar esse versículo, uma vez que a vinda do Filho do Homem ela é algo consumado? Se a vinda do Filho do Homem é algo consumado, obviamente esse versículo também ele é algo que se consumou. Ele também é um relato passado. Então como é que fica? Então, como podemos enquadrar esse versículo dentro da escatologia consumada? Então, para isso, nós devemos entender, porque se nós conseguirmos compreender esse versículo, aí sim vai ser possível nós determinarmos onde a vinda do Filho do Homem ocorreu. Vai ser possível determinarmos se essa vinda ela foi de âmbito global ou foi de âmbito local. Então veja a importância, o quão importante é nós lermos esse versículo, só que agora fora do viés da tradição religiosa. Veja a importância de nós lermos esse versículo
dentro do seu contexto, dentro do contexto temporal, e considerando ali, já que Jesus é o emissor dessa fala, nós vamos ver a quem Jesus está se referindo quando ele fala dos eleitos. Os eleitos que seriam reunidos. Porque a vinda do Filho do Homem é exatamente isso. Aonde esses eleitos estivessem, ali ocorreria a vinda do Filho do Homem. Então o objetivo desse vídeo é exatamente esse. Nós vamos ler o versículo de Mateus 24, 31, e depois nós vamos abordar o contexto ao qual esse versículo está inserido. E depois disso, nós vamos chegar à conclusão de quem eram aqueles eleitos, quem era ou quem foram aqueles eleitos e em que local eles estavam. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Então, você que está aí, pegue a sua Bíblia e vamos juntos, né? Vamos desmistificar aquilo que está nas Escrituras. Vamos considerar então Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Então esse é o texto base, né? É esse o versículo em que nós iremos, vamos nos debruçar sobre esse versículo, porque esse versículo, quando ele é lido pela tradição religiosa, principalmente fora do seu contexto, esse versículo ele gera na mente das pessoas uma expectativa, né, de que a vinda do Filho do Homem é algo a se cumprir na era atual. Então, quando isso aqui é lido fora do contexto, o sistema religioso ele se apoia, né, nesse versículo. Então eles esperam que isso aqui, um som de uma grande trombeta, anjos, né, vindo dos céus, então eles interpretam isso sob uma ótica, ou seja, de uma forma objetiva. Então, para o sistema religioso, isso aqui tem que acontecer de forma literal. Certo? É uma forma literal. Só que o preterismo, ele propõe mostrar que os acontecimentos a respeito da vinda do Filho do Homem aconteceram quando? Aconteceram no primeiro século da era cristã, por intermédio da queda de Jerusalém. Então, assim sendo, este versículo que está aqui, ele está inserido dentro do contexto da queda de Jerusalém. Ele não pode estar fora desse contexto. É um contexto judaico que envolve a destruição de Jerusalém. Então isso significa que o Filho do Homem, ele enviaria os seus anjos, que iria reunir os eleitos. Se você ler o versículo 29, acontece o escurecimento do sol, né? Isso aqui também são figuras, são linguagens figuradas que apontavam para o colapso, só que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, né? Porque o foco agora é Mateus 24, 31. Então, esse evento, essa reunião de anjos, ao som de trombeta,
que iria reunir esses eleitos, isso aqui acontece em consequência da vinda dele. Ó. Ah, aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Uma alusão às 12 tribos de Israel, né? Verão que o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então, depois que ocorre a vinda dele em nuvens, ocorre então a reunião dos anjos, a reunião em que os anjos iriam reunir os eleitos ao som de grande trombeta. Então agora, vamos lá. Se a vinda do Filho do Homem tem por objetivo reunir esses eleitos, devemos então entender aonde é que esses eleitos estavam. Porque uma vez entendido, se nós conseguimos entender em que local esses eleitos estavam, era justamente nesse local onde esses eleitos estavam é que a vinda do Filho do Homem iria ocorrer. Será que esses eleitos são todas as pessoas espalhadas no mundo? De quem que se trata isso aqui? Então, para adentrarmos então ao contexto, vamos voltar ali no versículo 15, né? Voltando ali em Mateus 24:15, vamos ver se é possível nós determinarmos em que local esses eleitos estavam. Voltando a Mateus 24:15, a epígrafe já me diz, ó, a grande tribulação de Jerusalém. Isso é o que me diz o subtítulo aqui, né? Então, se o assunto aqui é a grande tribulação de Jerusalém, então desses versículos, do versículo 15 em diante, o assunto a ser tratado é a grande tribulação que ocorreu na cidade de Jerusalém. Então agora vamos ao versículo 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aqui, Jesus ele diz, né, que quando essa abominação da desolação que o profeta Daniel falou, quando essa abominação ela chegasse num lugar santo, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir. Então, se vocês compararem com Lucas, acho que é em Lucas 21, eu não vou lembrar o versículo agora, mas em Lucas diz o seguinte: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que a sua devastação está próxima. Aí ele diz, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Comparando, fazendo um paralelo com Mateus 24:15, essa abominação da desolação, em Lucas, ela é representada pelos exércitos. Um lugar santo é a cidade de Jerusalém. Então aqui, a presença dessa abominação da desolação, quando os exércitos romanos se instalassem em torno de Jerusalém, o que era para aqueles que estavam atentos às palavras de Jesus? O que essas pessoas deveriam fazer? Ah lá, que o leitor entenda, os que estavam lá na Judéia. Judéia, guarda bem isso, Judéia. Judéia é a região sul de Israel. Então, o evento aqui, obviamente, é um evento judaico que ocorre em Jerusalém, que estava localizada na Judéia. O lugar santo, então, era na Judéia. Um lugar santo que é Jerusalém, que se localizava na Judéia. Então, as tropas, as legiões de Tito,
representada pela abominação da desolação, iria efetuar o cerco na Judéia, num lugar santo que é Jerusalém. Então, quando isso acontecesse, aqueles que estavam lá deveriam fugir para as montanhas. Aquele que estivesse no terraço não deveria descer para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo não deveria voltar atrás para apanhar a sua veste. Não deveria voltar para a Judéia. Não deveria voltar para Jerusalém. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Quais dias eram estes? Eram os dias em que os exércitos romanos, representados por essa abominação, os dias em que a abominação da desolação fizesse o cerco a um lugar santo. Seriam dias, o quê? Difíceis. Ai das que estiverem grávidas, o quê? Nos dias do cerco romano a Jerusalém. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no sábado, os portões de Jerusalém eram fechados no dia de sábado. Então, provavelmente, isso aqui poderia dificultar a fuga, né? Agora, olha o versículo 21. Pois naquele tempo haverá grande tribulação. Qual era o ponto de partida para essa grande tribulação? Essa grande tribulação, ela iria dar-se início no momento em que as tropas de Tito começassem a efetuar o cerco a Jerusalém. No momento em que essa abominação chegasse num lugar santo que é Jerusalém. Então, quando essa abominação da desolação, que é representada pelo exército romano, começasse a cercar Jerusalém, olha lá, era o início da grande tribulação. A grande tribulação a nível local. Grande tribulação que ocorreu aqui, ó, na Judéia, em Jerusalém, que se localizava na Judéia. Não é uma grande tribulação que vai ocorrer em todo o planeta Terra. Haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. O versículo 22, agora, bastante atenção. E se aqueles dias não fossem abreviados, quais eram os dias? Os dias que deveriam ser abreviados eram justamente os dias em que essa abominação da desolação, né? Os dias em que o exército romano iria se instalar na Judéia, iria se instalar em Jerusalém. Então, se esses dias desse cerco não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos... olha a palavra aqui, ó, olha a palavra-chave. A mesma palavra que aparece lá no versículo 31. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, qual era a causa? A principal causa para que esses dias fossem abreviados? Esses dias do cerco a Jerusalém, que deu início à grande tribulação, esses dias deveriam ser abreviados por causa dos eleitos. Então, agora vocês já começam a entender, já fica fácil compreender em que local esses eleitos estavam. Estes eleitos estavam em Jerusalém. Na onde? Na Judéia. Então a vinda do Filho do Homem, conforme está lá em Mateus 31, não era justamente para reunir os eleitos que estavam na Judéia? Esses eleitos não estavam no mundo. Eles estavam aqui, ó, na Judéia. Então a vinda do Filho do Homem foi um evento que ocorreu na Judéia, porque na Judéia era o local onde esses eleitos estavam. Então, quando o exército romano cercou Jerusalém, houve quem fugiu. Houve muitos que conseguiram sair de Jerusalém. Mas
houve um pequeno grupo, um remanescente, que não conseguiram sair de Jerusalém. Então, ou seja, nem todos que saíram de Jerusalém, ou seja, os que saíram de Jerusalém foram os que ouviram a palavra do Senhor, mas nem todos conseguiram sair, porque em Jerusalém houve eleitos. Haja visto que os dias tiveram que ser abreviados, ou seja, a duração do cerco romano a Jerusalém, essa duração ela não poderia se estender, porque senão esses eleitos morreriam, lá, nenhuma vida se salvaria. Veja que ele está falando de vida, nenhuma vida se salvaria. Ele não está falando aqui de salvação para a vida eterna. Ele está falando no sentido de salvar, no sentido de sobreviver. Ou seja, se esse cerco romano a Jerusalém, né, se esses dias desse cerco não fossem abreviados, se esse cerco tivesse longa duração, nenhuma vida se salvaria. Então você vê que ele não está falando aqui de coisas espirituais, né, de ressurreição dos mortos. Não, os eleitos que deveriam se salvar eram aqueles que estavam vivos, eram aqueles que não conseguiram sair da Judéia no momento em que essa abominação da desolação iniciou a sua investida. Então esses eleitos aqui estavam lá. Por isso que fala, nenhuma vida se salvaria. Nenhuma vida se salvaria, ou seja, todos iriam perecer na Judéia se esses dias aqui não fossem abreviados. Estão conseguindo entender agora? Viu como é que fica, como que todas as peças se encaixam quando você considera o contexto temporal, né, o emissor da fala e a quem Jesus estava se referindo? Quando ele diz isso, ele estava se referindo aos eleitos que estavam na Judéia, aqueles que não conseguiram escapar. E os dias que seriam abreviados não tem nenhuma referência com os dias de hoje, mas sim aos dias em que Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Então vocês conseguiram perceber que os eleitos que aparecem aí em Mateus, estes estavam em Jerusalém, eles estavam na Judéia. Então não foram todos que conseguiram escapar de Jerusalém. No momento em que a abominação da desolação, o exército romano, ele começa a efetuar a sua investida contra Jerusalém, esses eleitos foram o quê? Um pequeno grupo de remanescente, esses que ouviram a palavra do Senhor, mas que infelizmente não conseguiram sair da Judéia. Então, estes eleitos, eles permaneceram na Judéia. Eles vivenciaram a grande tribulação que aconteceu em Jerusalém. Então, estes eleitos estavam lá. Então, foi por causa destes eleitos que os dias teriam que ser abreviados. Os dias do cerco romano a Jerusalém. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Porque também esse versículo, quando ele é lido fora de contexto, a tradição religiosa pega isso e transfere para os dias de hoje. Então as pessoas andam falando aí, né? Olha, os dias estão passando rápido, né? Está passando tudo muito rápido porque Jesus disse que os últimos dias seriam abreviados. Mas considerando o contexto da fala, você vê que isso não tem nenhuma relação com os dias de hoje. Aqueles dias foram os dias nos quais Jerusalém caiu vítima do Império Romano. Então agora vamos ao versículo 31, e agora sim nós vamos determinar aonde de fato ocorreu a vinda do Filho do Homem. Vamos a Mateus 24, 31. Mateus 24, 31.
ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Ele reunirá os seus eleitos. Os eleitos de todos os tempos, ou eram os eleitos que estavam na Judéia? Conforme nós lemos aqui no contexto. Eram os eleitos que estavam na Judéia, os eleitos que estavam em Jerusalém, no momento em que ela foi sitiada pelas legiões de Tito, no momento em que Jerusalém começou a ser cercada pela abominação da desolação. Então, estes eleitos estavam lá. Então, aqui nesse versículo, você contém uma linguagem figurada, porque no momento em que Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, e uma vez que esses eleitos estavam lá, na Judéia, não há nenhum relato histórico de que alguém tenha visto a presença de anjos, e muito menos o som de trombeta. Então isso aqui também é uma linguagem figurada, é uma linguagem subjetiva. Qual que é o objetivo disso? A ideia central que está contida nesse versículo é mostrar que em meio àquela tribulação que se abateu sobre Jerusalém, os eleitos foram salvos. Esses eleitos foram salvos. Salvos o quê? Salvos para a vida eterna? Não. Eles foram salvos porque conservaram as suas vidas. Eles passaram por essa turbulência a salvo. Então, por isso que fala aqui que ele reuniria os seus eleitos. Reunir no sentido de sobreviver, ou seja, reunir os sobreviventes. Então, o objetivo desse versículo é mostrar que houve sobreviventes a tudo aquilo que aconteceu na Judéia, em Jerusalém. Então, estes eleitos estavam lá. Então, se esses eleitos estavam na Judéia, a vinda do Filho do Homem, ela ocorreu na Judéia. Não é uma vinda a nível global. E esses eleitos foram aqueles que conseguiram preservar as suas vidas. Eles sobreviveram a tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, na Judéia. Então está aí, gente, mais uma abençoada reflexão. Eu espero que você que tenha chegado até aqui no vídeo, eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você possa desconstruir da sua mente essa ideia de que o Filho do Homem vai vir e vai reunir os seus eleitos, né? Porque nós vimos aqui nesse versículo que estes eleitos tratava-se daqueles que estavam na Judéia. Tive que considerar o contexto e você, acompanhando o vídeo, você percebeu que esse contexto é um contexto judaico, um contexto que tem como principal acontecimento a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Então, no ano 70 não houve anjos, não houve trombetas, literalmente falando. Mas o sentido era o quê? Era mostrar que houve sobreviventes. Os sobreviventes, os eleitos, que passaram por toda aquela turbulência. Então é por isso que os dias nos quais Jerusalém foi cercada por Roma, esses dias, a duração desse cerco, ela teve que ser encurtada para que estes eleitos fossem salvos, para que eles não morressem. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. E, como é de praxe, eu repito,
moramos em uma democracia. E em toda democracia é necessário a pluralidade das ideias. Tá certo? Se você gostou do vídeo, do conteúdo do vídeo, se esse vídeo é digno do teu like, deixa aí o joinha. Se inscreva no canal. Agora, se você não gostou, não compactua do conteúdo, não está em acordo, é só deixar o seu dislike. Você já sabe qual é o ritual. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma excelente semana. Graça e paz. Um fortíssimo abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.